Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Thaís. Um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer, igualmente, né? Bom, doutora, para quem ainda não te conhece, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, a sua especialização, por que você decidiu seguir na sua especialização, para que o pessoal possa te conhecer mais. Tá bom. Bom, meu nome é Thaís, eu sou pediatra e endocrinologista infantil. Eu me graduei em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Fiz toda a minha especialização, pós-graduação, na USP de Ribeirão Preto. Então, na USP de Ribeirão Preto, eu fiz pediatria, endocrinologia infantil, que aí seria uma sub-área, né, uma área de atuação da pediatria. Durante a endócrina, eu fiz meu mestrado e agora eu faço meu doutorado, tudo na mesma instituição. Que legal, doutora. E como que é tratar ali a parte hormonal ali das crianças? Que eu tenho certeza que deve ser um desafio muito grande. Na infância a gente tem a ativação de muitos eixos hormonais que não estão ativos durante a vida adulta, né? Então, na verdade, eles começam a se ativar para que eles fiquem ativos na vida adulta. Então, tem muitos eventos ali da fisiologia que vão acontecer só durante a infância e a adolescência. Então, é um desafio reconhecer o que está de errado. A minoria das coisas vão dar errado, né? São endocrinologia infantil, uma área de doenças raras. Então, a maioria das crianças vai crescer num padrão dentro do esperado, ter puberdade dentro do esperado, mas a gente tem eventos ali de modificação que são curtos e acontecem só durante a infância e durante a adolescência. Então, é muito necessário estar atento para reconhecer esses eventos. E é um desafio muito mais nesse sentido, de reconhecer o que é patológico e atuar naquele momento, porque existem janelas de atuação, e não deixar, principalmente não exagerar nas intervenções, né? Então, não medicalizar excessivamente, não tratar coisas que são ali variações da normalidade, porque a normalidade permite grandes variações. Eu acho que o desafio principal é esse. Perfeito. E quais são os principais sinais, assim, que você vê ali que os pais têm que ter atenção ali com os filhos? Você diz em relação a... Desvios hormonais, por exemplo. Tá. Bom, aí eu acho que eu focaria principalmente, é o que aparece mais no consultório, em crescimento, né? Se a gente pensar em crescimento e puberdade, os principais desvios da normalidade, eles estão relacionados, quando a gente pensa em crescimento, a um crescimento excessivo ou um crescimento abaixo do normal. E aí a gente consegue reconhecer o que está fora do padrão muito pela velocidade do crescimento. Então, existe um tanto de centímetros por ano que uma criança cresce em cada fase da vida. Quando a gente nasce, a gente tem a maior velocidade do crescimento da nossa vida. Então, no primeiro ano de vida, a gente tem a maior velocidade do crescimento que a gente atinge durante a vida extrauterina. No segundo ano, a gente continua crescendo rápido, mas não tanto quanto no primeiro. E depois a gente mantém um crescimento pré-puberdade mais ou menos constante, que é em torno de 5 centímetros por ano. Quando a gente tem valores muito abaixo disso, ou muito acima disso, então muito abaixo seria um crescimento ali menor do que 4,5, 4 centímetros por ano, acima um crescimento maior do que 7,5, 7 centímetros por ano, a gente pode ter desvios na normalidade, isso seria um sinal de alerta. E a gente vai passar a infância toda crescendo essa taxa aí de 5 centímetros por ano, e durante a puberdade, que vai acontecer nas meninas, em torno de 2 anos mais cedo do que nos meninos, a gente acelera essa velocidade de crescimento, chega até a 10 centímetros por ano e depois desacelera. Então, aí novamente, né, se a gente tem valores durante a aceleração da velocidade do crescimento menores do que 7 centímetros por ano, aí também é um sinal de alerta que talvez a gente tenha alguma deficiência do crescimento. E aí essa velocidade a gente consegue saber pelas consultas de puericultura que as crianças fazem, né? Então, geralmente as crianças vão no médico uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses para aferições de estatura, peso, exame físico, aquela avaliação geral. Então, comparando essas estaturas nesses períodos, esse período entre uma estatura e outra que a gente compara nunca pode ser menor do que 4 meses, a gente consegue saber se tem alguma coisa fugindo da normalidade.
E um jeito que acontece muito nessa época de final do ano ou no meio do ano, que é mais comum da gente saber, que alerta mais os pais, é quando eles comparam com os pares, né? Então, meio e final de ano que tem festa na escola, tem algum evento, então sempre vê a criança comparada com os outros colegas e vê ali diferenças de estatura. Acho que na estatura seria isso. E aí a puberdade, que é outro evento fundamental do período da infância e da adolescência, a gente também tem alguns marcos que dependem de idade, né? Então, nas meninas, por exemplo, as meninas começam os primeiros sinais da puberdade dos 8 anos até os 13. Então, o primeiro é o broto mamário, tem que aparecer ali naquele período. E os meninos vão ter o primeiro sinal da puberdade, que é aquela mudança da voz, que a voz fica um pouco diferente, o aumento do comprimento do pênis, entre os 9 e os 14 anos. Então, quando a gente tem um menino ou uma menina que começa isso antes desse período ou começa depois, também chama atenção. Aí, pensando em crianças que têm uma evolução normal, que têm marcos de puberdade, crescimento normais, né? E que não tem nenhuma outra patologia. E aí, se a gente pensar em doença, a gente teria que destacar duas, que são 2 grandes sinais de alerta, que é a obesidade. E aí, a gente vai sempre olhar o IMC da criança, né, o peso dividido pelo quadrado da estatura. A gente sempre vai comparar esse peso com as curvas de normalidade, o quanto é normal para cada estatura. Essas curvas são disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. E outra doença, que é uma doença muito importante na infância, porque ela é potencialmente grave, é o diabetes tipo 1. E aí, para os sinais de alerta seriam poliúria, que é fazer muito xixi, às vezes aquela criança que não fazia mais xixi na cama passa a fazer. Polidipsia, que é beber muita água, quantidades muito grandes, comparado com o adulto, ele bebe mais água do que o adulto. E a criança ter uma polifagia, ou seja, ela comer demais e não ganhar peso, às vezes perder peso. Esses são os sinais principais do diabetes e do diabetes tipo 1, né? E aí são os grandes alertas, assim, da endocrinologia infantil, pensando nas doenças mais comuns. Tem outras que não têm esses sinais e que são doenças mais graves, mas muito, muito mais raras. Então, pensando nas doenças mais comuns, seriam esses. A avaliação do crescimento com a velocidade de estatura, os sinais da puberdade, os sinais de diabetes tipo 1 e a obesidade. Perfeito. E, doutora, por que você decidiu seguir na sua especialização? Qual foi o motivo principal? Da endócrina infantil? Bom, durante a faculdade, na faculdade que eu me graduei, a gente tem o curso, a matéria, né, a disciplina de endocrinologia no 3º ano. Então, eu gostei muito tem uma lógica da funcionalidade dos hormônios, né, ativações que vão de uma glândula para outra, e aí isso me interessou muito pela fisiologia. E aí eu deixei a escolha entre cuidar de adulto e criança para um segundo momento. E aí eu trabalhei durante 1 ano, que foi o ano que eu morei em São José dos Campos, que eu fiquei na Força Aérea, né, servi Força Aérea. E aí, durante esse período de 1 ano que eu trabalhei, eu posterguei essa decisão para depois da faculdade, que eu não consegui decidir completamente, eu percebi que entre o cuidado da criança e o cuidado do adulto, o da criança me satisfaria mais e eu tinha uma habilidade para cuidar de crianças. Eu gosto de ficar com crianças, eu gosto de conversar com crianças, de cuidar delas. E aí foi por isso que eu juntei as duas coisas, né? A fisiologia que eu já gostava e as crianças, e aí escolhi endocrina infantil. É uma área relativamente recente. Sim. A gente tem, acho que talvez uns 30, 40 anos de endocrinologia infantil no Brasil. Não tem muito mais tempo do que isso, fazer a especialização no Brasil. Claro que as doenças já existem, mas antes os profissionais se especializavam fora do país. E aí é uma situação, é um tipo de sub-área da pediatria que é recente, mas é muito interessante, tem muito desenvolvimento de tecnologia, muitas possibilidades. E aí me apaixonei por isso. Muito legal. E como que é lidar tanto com a criança, né, mas com os familiares ali no seu dia a dia? É maravilhoso. Quem cuida de criança e estiver algum médico me escutando que ainda não se formou, né, algum estudante de medicina, talvez agora ele vai discordar de mim, mas se ele fizer pediatria ele vai concordar. Quem cuida de criança nunca vai levar
a sério ou vai dizer que a parte difícil da pediatria ou de cuidar de crianças são os familiares. Porque é maravilhoso você ter uma pessoa junto com você, essa pessoa geralmente é a mãe, mas os familiares, de maneira geral, que quer trabalhar junto com você em prol da saúde do seu paciente. Isso é maravilhoso. Então, é uma situação de parceria muito grande. Se a gente souber se comunicar e a gente deixar claro para os pais e principalmente para as mães que a gente atua em parceria com o mesmo objetivo de cuidar da saúde da criança, a gente tem um parceiro que é extremamente confiável, com o mesmo objetivo. Assim, a gente ganha um sócio que é o melhor de todos para cuidar do nosso paciente, né? No momento que a gente não está com ele, que é quase sempre, porque a gente vai ter um contato ali na consulta e depois o paciente vai para casa. E os tratamentos tendem a ter muito sucesso, porque tem essa parceria. Perfeito. E como você falou que é uma área nova, vamos dizer assim, né? Mesmo já tendo, né, anteriormente. Quando que os papais e mamães devem procurar uma endocrinopediatra? Tá. Se a gente estiver pensando em crianças que não tenham uma doença já conhecida, então é uma criança que está ali desenvolvendo e a gente não tem um diagnóstico prévio, né? Ela não é diabética, ela não tem uma obesidade, não tem um distúrbio hormonal conhecido. Nós vamos precisar de uma segunda opinião de um endócrino ou um contato com o endócrino, além do pediatra que já acompanha essa criança, se a gente percebe as alterações do crescimento, um crescimento muito lento ou um crescimento muito rápido, se a gente percebe sinais puberais, então o aparecimento das mamas, o aumento do volume do testículo nos homens, mudança da voz, surgimento de pelo, odor axilar, se a gente percebe isso muito precoce ou muito tardio, e aí lembrando, nas meninas muito precoce antes dos 8, muito tardio depois dos 13, nos meninos muito precoce antes dos 9, muito tardio depois dos 14. Então, se a gente percebe esses sinais acontecendo fora desses prazos, esse é o principal motivo para a gente procurar um endócrino. E aí, pensando nas doenças e nas principais que o endocrinologista trata, se a gente vê sinais do diabetes tipo 1, que aí são aqueles de muito xixi, beber muita água, comer muito, perder peso, às vezes dor abdominal. Se a gente percebe obesidade, se a gente vê que tem ali, e mesmo visualmente, se a gente vê que tem uma desproporção entre peso e estatura, e aí se a gente perceber ou tiver o direcionamento de uma doença específica, né? Doenças da tireoide, das adrenais, e aí são situações mais raras. Perfeito. Entrando mais no ponto ali da obesidade, doutora, hoje a gente vê uma epidemia, né, tanto em crianças quanto também em adultos, né? Eu queria que você trouxesse ali a sua visão, pensando que o papai e mamãe devem pensar assim, não, mas ele tá tudo certo, não tem nenhum problema. O que de fato pode acarretar para essa criança e qual seria o que você recomenda ali que eles façam? Tá. É super importante isso que você falou, Léo, porque existe uma lenda, existe um mito de que a gente não precisa se preocupar com a obesidade na infância, porque a criança vai crescer e no estirão tudo vai se resolver. Isso não é verdade. Na prática, a gente sabe que uma maioria muito, muito expressiva, eu não lembro exatamente o número para te falar, mas algo próximo de 80%, das crianças que passam pelo estirão do crescimento, ou seja, elas entram na puberdade e passam pelo estirão do crescimento obesas, elas não deixam de ser obesas. Elas se mantêm obesas durante a infância, a adolescência e a vida adulta. E a gente sabe que uma proporção muito grande de pais obesos, principalmente se o pai e a mãe são obesos, a chance do filho ser obeso é muito grande. Hoje, já temos aí mais ou menos 1/3 das crianças brasileiras com sobrepeso. Esse valor tende a aumentar. Então, com sobrepeso ou obesidade. E a obesidade na infância, existem causas específicas, né? Causas de origem genética, mas ela está quase que em todos os casos relacionado ao excesso alimentar. Então, o principal cuidado é a alimentação. E a criança vai seguir a alimentação da família, né? É um cuidado muito, muito de casa.
a gente precisa gerenciar muito bem as escolhas alimentares na casa. Então, pensar mesmo o que essa criança pode decidir em relação à alimentação, né? Na maioria das vezes, uma criança, principalmente se ela for muito jovem, ela não tem maturidade para fazer essa escolha. A gente não pode, como adultos, como cuidadores, como responsáveis, terceirizar essa escolha. Então, por mais que uma criança, mas ele não quer comer essa comida aqui que é mais saudável, ele quer, sei lá, ultraprocessado, outra comida que não seja saudável. A gente tem que chamar essa responsabilidade pra gente, porque essa criança não consegue decidir sobre isso. Ela não consegue fazer de uma maneira adequada as escolhas alimentares. Isso que eu tô falando é muito difícil de fazer na prática, mas é fundamental pra gente manter uma criança saudável, né? Hoje já sabemos que a obesidade tem consequências na infância. Então, não é incomum que apareçam casos de obesidade com complicações do mesmo jeito que os adultos. Então, colesterol alto, que é a dislipidemia, ou triglicérides muito alto, diabetes, e aí a diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que está relacionada à obesidade, diferente da diabetes tipo 1, que é mais comum na infância. Hipertensão, eu já tive pacientes com alterações de pressão arterial que nós investigamos e vimos que a alteração estava só ligada à obesidade antes da puberdade. Isso há 10 anos atrás a gente não via. Então, crianças de 6, 8 anos hipertensas por conta da obesidade. Então, aquela ideia que a gente tem, que a gente teria consequências da obesidade só na vida adulta, hoje nós sabemos que isso não é real. E a gente tem o tecido gorduroso cada vez mais, né? O tecido adiposo do corpo cada vez mais investigado e visto que ele tem ações hormonais ali, que ele responde a mecanismos hormonais que nós temos. Então, além das complicações da obesidade, a gente pode ter outras alterações hormonais que estão ligadas. Por exemplo, a precocidade da puberdade, principalmente nas meninas. Nas meninas, hoje, nas investigações que nós temos, que não são 100% conclusivas, a gente vê como principal fator da aceleração do desenvolvimento da puberdade o excesso do peso. Muito mais do que os disruptores endócrinos, que são muito citados, né? Mas a gente vê bastante isso. Perfeito. E até trazendo esse ponto ali, o que você pode trazer assim para os papais de diferença? Por exemplo, eles têm uma filha e um filho. Quais são as principais diferenças ali que eles têm que analisar em cada indivíduo? Pela diferença dos sexos. Que é algo que tem que ser, que, por exemplo, tem que olhar mais ali para a menina, para o menino tem que olhar mais um outro ponto. Tá. Se a gente pensar na epidemiologia, se a gente pensar em como as doenças evoluem, nas meninas, eu diria que quando a gente tem variações da normalidade, elas tendem a ser mais precoces. E os meninos, quando a gente tem variações da normalidade, eles tendem a ser mais tardios. Principalmente quando a gente está falando de crescimento e puberdade. Por exemplo, nas meninas, é muito mais comum que quando a gente tem uma variação do normal da puberdade, a puberdade da menina seja precoce. E o menino, quando ele tem alterações da puberdade, se ele tem uma puberdade precoce, a chance disso não ser só uma puberdade precoce está relacionado, por exemplo, a um tumor do sistema nervoso central, é mais comum do que na menina. Então, o menino ele tem muito menos, de uma maneira muito menos comum, alterações de precocidade, dele ser o mais alto de todos, o que tem a puberdade antes de todos. Então, talvez esse seja um sinal de alerta importante. Uma menina que está mais precoce, ela precisa ser mais observada para a precocidade, mas quando o menino é muito precoce, principalmente do ponto de vista da puberdade, tende a ser mais patológico. E o contrário também é verdadeiro. A menina, quando ela tem alterações da puberdade, ela costuma ser precoce. Se ela tem um atraso muito importante, então aquela menina que não tem nenhum desenvolvimento, ela não tem o aparecimento das mamas, nenhum desenvolvimento, até os 13 anos, ela tende a ter mais patologias que justifiquem isso do que o menino quando ele é atrasado, né? O grande drama dos meninos é a altura, geralmente. Eles ficam muito preocupados em ficar pequenos. E das meninas, o principal ponto de cuidado que aparece é precocidade de puberdade. Então,
Os pais ficam muito preocupados com puberdade precoce nas meninas e com uma estatura muito baixa nos meninos, né? Acho que a diferença principal seria essa, observar as precocidades nas meninas e nos meninos os mecanismos que acontecem mais tardiamente. Mas os dois, se fugirem ali do que a gente espera, vale a pena uma avaliação. Esse aumento, né, que está tendo ali, você acredita que é derivado de quais fatores, principalmente? Da incidência da puberdade precoce? Isso. A gente não tem certeza hoje em dia. Então, surgem muitas teorias de coisas que podem estar causando a puberdade precocemente, principalmente nas meninas. As meninas têm um marco da puberdade que é muito importante, que é a menstruação. Então, é muito mais fácil reconhecer algo que está precoce nas meninas, né? Surgem teorias das mais variadas. Então, durante o Covid, para ter uma ideia, surgiu uma teoria que talvez o vírus estivesse causando mais puberdade precoce, porque a gente viu mais casos durante a pandemia. Surgiram outras hipóteses, né? Foram algumas, de que a pandemia, o lockdown, o período de muito período em casa, muita tela poderia estar causando essa alteração. Então, inúmeras teorias, e a gente não sabe exatamente, os disruptores endócrinos sempre aparecem como uma possibilidade. O que a gente sabe hoje é que a obesidade está muito relacionada, é o que aparece de uma maneira mais consistente, é o que mais está relacionado a uma precocidade sexual nas meninas. E é interessante que isso não é visto nos meninos. Nos meninos, a obesidade não se relaciona com uma puberdade precoce ou não foi vista essa relação por enquanto. Nas meninas parece que realmente tem essa relação. Mas a gente ainda não tem certeza. E aí é importante lembrar que no nosso imaginário, a gente tem uma impressão de que essa aceleração ela é muito recente. Então, é muito comum a gente achar que as meninas que agora têm 10 anos, elas estão menstruando mais cedo do que as mulheres que agora têm 40 anos. Isso não é visto na prática. Os estudos mostram que a gente mantém uma idade de menstruação, de primeira menstruação, mais ou menos ali entre 11 e 12 anos nas brasileiras, que está mais ou menos constante desde a década de 30. Então, quase que nos últimos 100 anos. E aí, tudo está indicando que talvez a gente está tendo aí sinais de uma certa precocidade, mas com esse recorte de ser principalmente nas meninas obesas ou nas meninas com sobrepeso. Perfeito. E como que a alimentação, o sono e também o ambiente ali impacta no desenvolvimento ali da criança? Tá. A alimentação, então principalmente na disponibilidade de nutrientes, além do valor calórico, né? A gente precisa pensar na disponibilidade, na variedade de nutrientes. Então, desde os micronutrientes, aqueles eletrólitos que vão estar no nosso alimento, né? O cálcio, o ferro, desde os micronutrientes que estão na nossa alimentação, quanto aos grandes grupos alimentares e as calorias. A gente tem que pensar em todas essas informações, essa qualidade nutricional. Tudo isso influencia tanto mudando o peso das crianças, quanto tendo nutrientes disponíveis para que elas formem as células dela e cresçam em estatura, tenham uma qualidade boa de massa óssea, tenham uma qualidade boa de massa muscular. Então, isso influencia, né? A qualidade da alimentação influencia muito no crescimento, no peso e na composição corporal. O sono, cada vez a gente sabe mais que ele influencia. Os hormônios, na maioria deles, eles respeitam um relógio biológico que a gente tem, né? Que é o ritmo circadiano. Então, esse ritmo de 24 horas, ele é muito importante para os hormônios. E cada vez mais a gente sabe que algumas das nossas atitudes podem influenciar na secreção desses hormônios. Por exemplo, aquela história de dormir muito tarde, que as nossas avós já falavam, que não pode dormir muito tarde, porque senão a gente não vai crescer, né?
Por que isso acontece, né? Por que as pessoas que dormem muito tarde têm uma influência e tinham essa história de que elas não cresceriam bem? Porque o hormônio do crescimento tem um pico, alguns picos de secreção nesse período noturno. Hoje, a gente vê isso, a gente sabe que não só dormir mais cedo é importante, quanto não ficar exposto a telas. Porque a luz, não só a luz visível, a luz do ambiente, o sol, mas a luz dos dispositivos eletrônicos, ela também impacta nessa secreção hormonal. Então, hoje a gente sabe que o sono é importante, mas esse sono com uma qualidade, né? Por exemplo, não é recomendável, mesmo para os adultos, mas para as crianças ainda mais, que a gente interaja com dispositivos eletrônicos ali muito perto do sono. Muitas vezes a gente está fazendo isso antes de dormir, literalmente, na cama, mexendo no celular, né? A gente sabe hoje que isso influencia na qualidade do sono, mas influencia também na secreção hormonal que vai acontecer durante esse período noturno. E aí esses efeitos são principalmente no hormônio do crescimento. E aí você tinha comentado do sono, da alimentação? E do ambiente da criança. Do ambiente. Tá. O ambiente influencia também e pode ser uma causa, por exemplo, de um crescimento insuficiente, porque um ambiente que estressa a criança, e aí a gente pode dizer esse estresse em vários sentidos, inclusive emocional, ele também, de alguma maneira, que a gente ainda não conhece completamente, suprime a secreção dos hormônios. Então, por exemplo, crianças que são expostas a ambientes de violência, a privação de comida, a situações de pobreza mesmo, então não ter disponibilidade de água, esgoto, higiene ali básica, convivência em ambientes muito conflituosos, os pais que brigam muito, crianças que crescem em casas de instituições, né, casas como abrigos e tudo mais. A gente sabe que esses fatores que estressam no ambiente, eles podem influenciar nessa secreção hormonal e a gente ter um desenvolvimento abaixo de um potencial. Perfeito. Tudo influencia. Doutor, eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo na parte das telas, né? Porque vejo tanto na minha família, em vários lugares ali, você sai, exemplo, a gente tá no shopping e aí tem uma criança que só fica ali no tablet ali o dia todo, parece que ela nem existe, né? Ela só tá ali vivendo ali dentro daquela telinha, né? Quanto que isso é prejudicial até para os pais ficarem mais atentos a isso? Tá. Aí, não falando só dos hormônios e da parte do crescimento, vou fazer primeiro uma consideração aqui que talvez seja um pouco polêmica. A gente não sabe o que vai acontecer com crianças que são expostas à tela desde que elas são crianças, desde que elas nasceram praticamente. A gente não sabe o que vai acontecer com elas quando elas virarem adultos. Porque a gente não tem, hoje, em 2025, uma população que foi exposta a telas como a população de hoje é, desde a infância, e já tem 50, 60 anos. Essa população ainda não chegou nessa idade. Então, a gente não consegue dizer, por exemplo, o que vai acontecer em relação ao desenvolvimento pessoal delas quando eles virarem adultos, né? Muitos estudos que avaliam esse tipo de interação trazem respostas, por exemplo, só para citar, né? Esse estudo ainda não existe. Crianças que tiveram muita exposição à tela tiveram empregos mais mal remunerados, casaram menos, tiveram menos filhos, são menos felizes na vida adulta. Então, esse tipo de estudo ainda não foi feito, porque essa população não chegou lá. Mas, por outro lado, tudo que a gente tem de estudo feito com populações que já cresceram e tiveram exposição à tela quando eram crianças, quase tudo que a gente tem mostra piora de desempenho em muitos fatores. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aí estudos que já mostram que capacidade de atenção ficou mais reduzida. A gente tem alguns, como eu disse, que mostram a influência, aí não é só da tela, mas da luz mesmo, né? A influência da luz nas secreções hormonais. A gente também tem estudos que mostram, aí pensando na obesidade,
E isso a gente vê já há algum tempo na prática. Que quando a gente está exposto à tela, e principalmente se a gente faz refeições em frente à tela, a gente come com menos qualidade e em maiores quantidades, que aí a saciedade a gente fica distraído, né? É a mesma coisa quando a gente vai no cinema e vai comendo pipoca, não tá com fome, mas come o balde inteiro da pipoca. Então, tudo que a gente tem mostrando agora está apontando para uma situação que talvez não seja o que a gente gostaria. Nesse sentido de menos atenção, menos presença, menos cuidado com a alimentação, um pouco menos de paciência também, mais ansiedade, isso é muito visto nos adolescentes. A gente tem taxas cada vez mais chamativas de ansiedade, transtornos de ansiedade ou critérios que pontuam ali para depressão. Então, nesse sentido, parece mais prejudicial. E aí, por outro lado, a tela não vai deixar de existir. Sim. Essa geração vai viver com a tela, do mesmo jeito que a gente vive, e eles vão crescer com essa exposição. Então, tem que partir de nós, que somos cuidadores, esse manejo aí, esse cuidado com o exagero, né? Eu acho muito pouco provável alguém descobrir no futuro que se alimentar assistindo televisão ou assistindo algum vídeo, interagindo com tela, muito pouco provável alguém descobrir que isso vai ser benéfico no futuro. Acho que isso não vai acontecer. Provavelmente, a exposição muito grande, muito deliberada, realmente prejudica a nossa atenção. Mas, por outro lado, a tela vai estar disponível na nossa vida, na vida das crianças, dos nossos filhos. E a gente vai ter que aprender a fazer algo bom com isso. Provavelmente direcionar mais esse uso para a criação, em vez de assistir ali passivamente, né? A criação talvez tenha um lugar mais importante de desenvolver criatividade, de aprender. Sou um pouco contra demonizar telas. Acho que não é o caminho. Porque dá para aprender muita coisa na internet, nas telas de uma maneira geral, dá para criar, dá para desenvolver muito. A gente vai ter que manejar como fazer isso de uma maneira saudável, porque não vai deixar de existir. Com certeza. E como que você lidaria ali, né? Passaria para os pais ali para saber o que é preocupante, mas do que é normal? Da interação com as telas. Da interação com as telas e também com outros pontos ali, alimentação, a parte hormonal também. Tá. Eu pensaria assim, a gente chama de transtorno tudo que atrapalha a rotina. Então, por exemplo, alimentação. Se a gente quer ali comer um doce e se satisfaz, ou então a gente vai ter uma refeição e aí a gente come ali com presença, com atenção e a gente se satisfaz, isso está dentro do esperado. Agora, se a gente percebe que a gente tem uma criança que toda hora ela precisa comer alguma coisa e a gente consegue perceber que ela não está com fome, e isso começa a impactar na vida dela no sentido negativo. Crianças, a principal atividade delas, assim, fora de casa é ir para a escola, né? Então, a gente vê que por conta dessa questão que ela tem com a comida, de querer comer toda hora, ela tá prejudicando o desempenho dela na escola, ou de repente ela tá trocando as coisinhas dela ali porque ela quer pegar o lanche, ou então ela acorda no meio da noite e prejudica o sono dela para comer. Isso é um transtorno, então isso é um sinal de alerta, né? Se a gente percebe, e continuando na comida, que a criança começa a desenvolver esse hábito de comer para inibir algumas emoções, isso precisa chamar a atenção. E aí, transferindo para os outros pontos. Para a tela, a mesma coisa. Até os 7 anos, as crianças adquirem o controle da frustração. Então, por exemplo, estou jogando um jogo, perdi, não acabou o mundo, eu jogo de novo. Então, a gente adquire até mais ou menos os 7 anos esse controle das frustrações. Se a gente percebe que negar o acesso a uma tela, a criança fica extremamente descontrolada, chora, se descontrola, quebra alguma coisa, isso precisa chamar a atenção de que não está normal. Então, tudo que... Acho que a gente pode pensar nisso, assim, tudo que vai prejudicar o desempenho dela que não deveria prejudicar. Ela não consegue dormir bem, ela não consegue se concentrar, fazer amigos, ela começa a ir mal na escola.
Então, qualquer fator que cause uma dessas alterações é um sinal de alerta. Perfeito. Então, o emocional impacta bastante ali no comportamento, então, da pessoa, da criança. Impacta muito. E durante a puberdade, todo mundo acha que isso é por conta dos hormônios, né? Não é só por conta do hormônio. O hormônio vai influenciar também. A puberdade vai influenciar alterações ali emocionais. Mas o próprio desenvolvimento do cérebro está acontecendo durante toda a infância, adolescência, até uma parte da vida adulta. O controle das emoções, ele está se formando ali. O emocional vai impactar bastante, né? Hoje a gente vê uma influência muito grande do emocional na alimentação. E isso vem muito da gente, dos cuidadores, dos adultos, né? Sem querer, às vezes a gente ensina as crianças a se recompensarem com algum tipo de alimento. Eu faço isso. Tipo, hoje o meu dia foi pesado, eu mereço um docinho, Sim. né? Uhum. Eu tenho, Léo, alguns pacientes meus que a gente cuida de obesidade e isso aparece muito na prática. De as mães que às vezes vão fazer uma lancheira e elas colocam um docinho, um bombonzinho. Que é uma coisa que nós, adultos, a gente faz isso no trabalho. Assim, nossa, aqui no meu almoço eu vou comer um chocolatinho para me premiar. Assim, meu prêmio para eu poder continuar meu dia. Ou então pode ser no fim do dia também, né? Meu dia foi muito pesado, vou pedir uma pizza. As crianças, muitas vezes, elas não desenvolveram essa lógica ainda. E quando elas desenvolveram, geralmente foi a gente que ensinou. E já aconteceu algumas vezes comigo de eu pedir para tirar o bombonzinho da lancheira, que era o prêmiozinho para ele ficar feliz, né? Na cabeça de quem montou a lancheira era o prêmio para ele ficar feliz. E aí esse bombom foi tirado, esse docinho foi tirado, e a criança não percebeu. Não fez falta. Que é algo que nós, adultos, fazemos bastante, né? Prêmiozinho assim depois do almoço. Sim. E a gente precisa tomar mais cuidado para não passar adiante a comida como recompensa. Muito bacana essa visão. E eu sempre gosto de perguntar, né? Se tem algum caso ali marcante que passou com você, a criança mudou completamente, porque acho que serve até como inspiração ali para os papais e mamães ali também, que estão assistindo. Eu tenho. Nossa, eu acho que alguns, assim, todos eles dão muitos ensinamentos pra gente, né? Eu tenho um paciente que eu gosto muito, muito dele, e ele trata comigo pela obesidade. Ele tem uma questão de obesidade. E ele tem uma questão cognitiva também. Ele tem uma alteração do desempenho cognitivo. Ele tem um atraso intelectual. E apesar do atraso, que poderia deixar as coisas mais difíceis, né, no sentido de entendimento ali da alimentação, ele tem um pensamento muito, muito bom para executar as coisas. Então, sempre que a gente conversa, eu falo para ele, olha, tal alimento é prejudicial e tudo, né, você não deve priorizar isso, o esporte é muito importante para você. E apesar das limitações que ele tem, quando ele escuta, quando a gente conversa, ele absorve super bem essas orientações. É um pensamento mais concreto, né? Então, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Funciona muito bem. Então, mesmo uma pessoa que vive com uma alimentação da parte intelectual, a gente conseguiu resultados muito positivos do tratamento da obesidade. É um caso bem interessante para mim. Muito legal. E, doutora, o quanto que isso depende ali também dos pais? Vou dar um exemplo. Você tem todo o conhecimento, a criança passa com você e a gente acabou de comentar ali que a criança não tem o discernimento ainda do que é certo, o que é errado. Quanto que é a parcela ali dos pais ali para conseguirem aplicar o que vocês comentaram ali durante a consulta no dia a dia dessa criança? Tá. Eu acho que não só dos pais, é todo mundo que cuida. A rede de apoio. Total. Porque, assim, às vezes, eu tenho um paciente que ele vai na consulta com a mãe. Mas a mãe trabalha o dia inteiro. Vamos voltar aí no exemplo da obesidade. E ele sai da escola, ele almoça na casa da avó e passa a tarde inteira na casa da avó. Por mais que a mãe se esforce muito, se essa avó que tá ali, faz parte dessa rede de apoio, ela não colabora com esse cuidado, não vai funcionar. Então, acho que não só os pais, mas todo mundo que faz parte dessa rede de apoio e que cuida da criança
E do adolescente também tem uma parcela aí da responsabilidade e é fundamental para um tratamento dar certo. Principalmente quando a gente está falando da coisa mais difícil que tem para mudar a vida inteira, que é comportamento e alimentação. Qualquer pessoa que tentou perder peso sabe que isso é a parte mais difícil. Sim. Né? Por isso que hoje tem muito apelo, medicamentos de perda de peso, mas qualquer pessoa que tentou mudar a alimentação sabe que essa é a parte mais difícil de mudar. Então, todo mundo que cuida da alimentação dessa criança, do adolescente, de alguma maneira, precisa estar envolvido e vai ser fundamental para o tratamento. Dar bronca em paciente não funciona. Então, o que funciona, e é por isso que eu gosto muito de trabalhar com os pais e gosto muito das mães, o que funciona é todo mundo estar engajado no mesmo objetivo. Então, tem que todo mundo ali ter conhecimento de que os cuidados alimentares são importantes. E da parte dos cuidadores, tem que ter essa ideia de que algumas responsabilidades a gente não divide. Então, por exemplo, se a gente tiver uma criança de 6 anos em casa e a gente for viajar, a gente não vai deixar ela montar a mala sozinha. E tem um motivo para isso. Que ela não vai lembrar de colocar, por exemplo, uma peça de roupa que vai ser adequada para a temperatura do lugar que a gente vai. É a mesma coisa para a alimentação. Não dá para terceirizar essa responsabilidade para a criança, por mais que ela goste. Então, tem certas coisas que a gente não negocia. O que vai ser comido em casa, a gente não negocia, né? Claro, a gente negocia dentro de uma possibilidade ali, né? Pode ser arroz e feijão, ou pode ser, de repente, num outro dia, batata, grão de bico, sei lá. Mas não pode ser arroz, feijão ou chocolate. Sinto muito. Se não quiser, vai comer aquilo que manda, né? Perfeito. E pensando ali até na parte do doce em si para a criança, o quão é prejudicial? Eu já ouvi gente até falar que tem até tal idade ali, não vale a pena que a criança conheça, né, o doce. Ou como que você vê essa parte, doutora? Tá. Tem uma recomendação, isso é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria e que a Sociedade Brasileira de Pediatria concorda, né? Então, existe uma recomendação de que a gente não ofereça nenhum tipo de alimento doce, então com açúcar de adição, né? O que significa açúcar de adição? Qualquer coisa que você põe açúcar. Então, por exemplo, laranja é um alimento que é doce. Se eu fizer um suco de laranja e adicionar açúcar, esse alimento não é recomendado. Então, existe essa recomendação de não dar nenhum alimento com adição de açúcar até o 2º ano de vida. E aí, essa recomendação é 0. Não dar nenhum tipo. Da onde isso vem? O alimento adicionado em açúcar e rico em açúcar, nessa fase, até o 2º ano de vida, que são os primeiros ali 1000 dias da infância, né, contando a gestação até o 2º ano de vida, o açúcar nessa fase, ele contribui, e a gente sabe disso de uma maneira consistente, com maiores níveis de obesidade e sobrepeso na vida adulta. E aí, essa recomendação vem muito disso. Além disso, é importante a gente saber que nós, humanos, a nossa espécie, a gente tem um paladar inato para açúcar. A gente naturalmente gosta de doce. Desde que a gente nasce. Isso faz parte da nossa espécie. E aí, tudo que a gente oferece de alimentos que são super palatáveis, e aí tudo que é muito doce assim, tipo industrializados, entra muito nessa categoria. É muito fácil entrar nessa categoria. Mas coisas salgadas também tem. Por exemplo, salgadinho de pacote, alimento super palatável. Sempre que a gente oferece esses alimentos mais palatáveis, é mais difícil a gente adaptar quem está desenvolvendo um paladar com alimentos que são mais... que é um gosto mais natural. Então, por exemplo, se você der batatinha de salgadinho de pacote para uma criança, chips. Tipo batata chips, e depois você tentar acostumar o paladar dela com chuchu... Vai ser difícil. Vai ser difícil. A mesma coisa para o doce. Se a gente der vários doces para criança, né? Doces tipo balinha de goma, coisas muito hiperpalatáveis.
e depois a gente tentar acostumar esse paladar com o melão, melancia, vai ser mais difícil. Então, os alimentos superpalatáveis e o açúcar, principalmente, além de terem esse efeito aí metabólico a longo prazo, e a gente já saber que isso acontece, eles atrapalham a introdução dos outros alimentos e dificultam o desenvolvimento desse paladar. Então, é daí que vem a recomendação de não dar. E o que eu acho? Eu acho que a gente tem que dar o mínimo possível dentro ali do nosso padrão alimentar, nós adultos mesmo. No nosso hábito alimentar, na nossa rotina, não é ideal que a gente coma docinhos industrializados ali todos os dias, né? E aí, não é ideal que a gente ofereça isso para as crianças também. Talvez refri também entre aí nessa mesma categoria. Para nós adultos, bebidas alcoólicas, tudo isso não são alimentos que a gente deva consumir de uma maneira saudável todos os dias. São alimentos mais para ocasião especial. E aí eu acho que nas ocasiões especiais a gente libera. E aí, nas ocasiões especiais, minha visão, libera o doce de verdade. Que aí é melhor. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou dar o doce fit, né? Uma coisa assim mais ou menos parecida. O 90% cacau ali para criança. Exato, né? Ou então, coisas que simulam ali, eu tenho um gosto mais ou menos parecido. Às vezes a gente também vai comer esses alimentos 3 vezes mais do que comeria um daquele que é o docinho que já vai comer e satisfazer, sabe? Então, tem que tomar esse cuidado. Às vezes vai comer o doce fit, que tem menos caloria e tal. Às vezes o doce tem 20% a menos de caloria. Só que você come 5, era melhor comer um do que tinha mais caloria e se satisfazer. É verdade, doutora. E um ponto que eu não posso deixar de perguntar para você, você até comentou um pouquinho, mas são sobre as canetas emagrecedoras, né? Que ajudam no emagrecimento, né? Para as crianças, existe alguma recomendação? Pode, não pode? Que eu tenho certeza que os pais devem perguntar bastante, né? Existe. Perguntam bastante. Menos do que eu imaginava quando começou a ficar muito popular. Porque tá muito popular para adulto, né? As que são mais modernas, né? A tirzepatida, que a farmacêutica que mais vende com o nome comercial de Mounjaro, chegou recente aqui no Brasil. É uma droga que hoje é difícil achar, tá na farmácia. Fica muito indisponível. Então, assim, os adultos estão fazendo um uso massivo. A gente tem a aprovação recente para a apneia do sono da tirzepatida, né? E que aí a orientação de dentista, prescrever e tudo mais. E a gente está descobrindo muitas funções para essas drogas, né? As canetas emagrecedoras são medicamentos que foram desenvolvidos a princípio para diabetes, então, para o tratamento do diabetes. E aí, o emagrecimento, a ação nos centros regulatórios de fome foi descoberto depois e a gente viu um grande uso para isso. Eu vejo esse tipo de tecnologia com bons olhos. E ela pode, sim, ser usada na infância. A gente tem uma droga mais antiga, já está aí no mercado no Brasil há quase 20 anos, que é a liraglutida, que é aquela canetinha emagrecedora de uso diário. Começou a ser produzida no Brasil agora em 2025 também. A gente tem essa droga liberada para uso em crianças a partir dos 12 anos. Isso já faz um tempo. Essa tinha um pouco menos de apelo, né? As semanais vieram com resultados mais robustos e aí com mais apelo, aí teve esse boom todo, né? Mas essa já é liberada a liraglutida, ela já é liberada para crianças a partir dos 12 anos há algum tempo. Os mais recentes, né, que é a semaglutida, que o nome comercial mais famoso é o Ozempic, e a tirzepatida, que o nome comercial mais famoso é o Mounjaro, elas vieram liberadas aí há menos tempo. Hoje a gente já tem liberação para semaglutida a partir dos 12 anos também. E a liraglutida, que é o Mounjaro, esse último, ainda não tem liberação para uso abaixo de 18 anos aqui no Brasil. Tudo que vem para o Brasil passa pela regulamentação da Anvisa. Então, essa liberação a gente ainda não tem. Eu acredito que a gente tenha em breve. Já existem estudos nessa mesma linha de uso da tirzepatida que estão sendo feitos para tratamento de obesidade em crianças a partir dos 6 anos.
Então, eles começaram a ser publicados muito recentemente, mas isso ainda não entrou lá na bula do medicamento como uma liberação. A partir dos 12, a gente já usa. O mais comum na minha prática e o mais comum que a gente vê na endócrino de uso é o uso da semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy também ficou famoso, a gente usa bastante no Brasil, né? A medicação já veio especificamente para obesidade. A gente usa a partir dos 12 com bons resultados. Então, a gente vê bons resultados na perda de peso, sim. É importante, vou aproveitar o gancho das canetas para falar dos outros tratamentos. Sim. Existem outros tratamentos, sim. No Brasil, a gente tem a liberação, então, das canetinhas a partir dos 12. Das outras drogas que são usadas para obesidade, as outras todas são usadas a partir dos 18 anos. Não com o objetivo específico de tratar a obesidade, mas muitas vezes na infância, a obesidade vem associada a um quadro de ansiedade. Então, é relativamente comum na prática que a gente trate a ansiedade junto no tratamento da obesidade. E aí, muitas vezes, a gente usa alguns medicamentos, por exemplo, fluoxetina, sertralina. A fluoxetina é a droga mais conhecida, né, e mais usada na infância, porque ela é mais conhecida. Então, às vezes, a gente usa esses medicamentos como coadjuvantes ali naquele cenário que vão ajudar a tratar a obesidade. E aí, por fim, a cirurgia bariátrica. Tem uma aprovação aí recente de diminuição da idade da realização da cirurgia bariátrica. Essa, sim, ela é feita, né, principalmente em idades mais precoces, né? Hoje a gente tem a recomendação de fazer a partir dos 16 anos, é uma recomendação desse ano. Se a gente tiver um IMC, se eu não me engano, maior do que 40, ou então menor do que isso, mas com comorbidades. E aí, abaixo de 16 anos, em protocolos de pesquisa, então, situações muito específicas, ela já é feita em algumas ocasiões aqui no Brasil. Perfeito. Bom, doutora, falamos muitas coisas muito interessante. E para quem ainda não te conhece, quais são suas redes sociais, aonde você atua? Agora é seu momento. Eu atuo presencialmente em Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, e aí o meu consultório presencial é lá. Mas eu atendo brasileiros que moram no mundo inteiro. Então, tenho pacientes que estão espalhados, né? Nos Estados Unidos, em alguns países no Oriente Médio, na Europa. Legal. Então, hoje, através da telemedicina, eu me espalhei para o Brasil inteiro e aí para brasileiros que estão fora do Brasil também. Show, muito legal. E Minhas seu Instagram? redes sociais, é o Instagram só, é doutora Thaís Milione, meu nome. DRA, Thaís Milione? Isso. Isso. DRA Thaís Milione, @DRA Thaís Milione. E lá tem todos os meus contatos e por lá a gente pode conversar bastante. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada. Adorei. E espero que também volte mais vezes ali pra gente falar mais sobre outros assuntos também. Combinado? Com certeza. Obrigada. Show. Você que chegou até aqui também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!